Muito bem, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar mais um vídeo de Position aqui no canal da Eleva Money. Você que é novo, está chegando no canal agora, ou esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que todo final de semana a gente grava esse vídeo aqui com a visão semanal do mercado, ou seja, a gente examina aí o índice Bovespa, dólar, uma série de ações e também as ações que vocês acabam solicitando lá através do meu Instagram. Para quem não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, legal? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixem o like aqui no YouTube. Isso é muito importante para o canal, é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância, entenda que o vídeo é legal, é bacana e compartilhe com outras pessoas, certo? E para começar a falar desse vídeo, galera, essa semana o Ibovespa deixou mais um candle de alta, ou seja, a gente vinha falando nas últimas 2 semanas que o sinal de venda aí, pelo menos de médio prazo, foi frustrado, e essa semana a gente teve a confirmação desse sinal, a confirmação da barra da semana passada, o que traz um viés altista para o mercado aí, pelo menos para as próximas semanas. Então, vou compartilhar aqui com vocês o meu gráfico, abrir aqui o gráfico do Ibovespa, para a gente começar as nossas análises. Então, só explicando um pouquinho mais detalhadamente, primeiro a gente fala um pouquinho do mercado no geral, e eu trago aqui algumas ações que eu achei como destaque durante a semana, e na parte final do vídeo eu faço a análise das ações que vocês pediram lá no Instagram, legal? Então, para começar, galera, vamos falar aqui do Ibovespa. Lembrando que todos os gráficos analisados aqui estão no prazo semanal. Vocês conseguem ver isso aqui através do TradingView, que é a nossa ferramenta aqui de uso nas nossas análises. E aqui você consegue ver aqui o prazo de semana ali em cima, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui os sinais que o mercado vem deixando para a gente ao longo desses últimos meses. A gente vinha falando aqui, dentro do Ibovespa, de toda essa alta que o mercado vem desenhando, desde o final do ano passado, começo desse ano. E aí a gente olha aqui, nesse período, que o mercado deu essa enroscada, essa lateralização, bem parecido com esse fractal que a gente nota no começo do ano passado. Só que a expectativa, analisando o fractal e o movimento passado, era a continuidade da tendência de baixa, pelo menos até a busca desse canal de longo prazo que a gente observa lá desde 2016. Só que o mercado invalidou esse sinal, pelo menos por enquanto esse sinal está invalidado. Isso, nada mais, nada menos, foi dado pela essas 2 semanas de alta aqui, que eu vou colocar aqui para vocês. Aí, deixa eu ampliar um pouquinho. Essas 2 semanas de alta invalidaram esse sinal. Por quê? Porque se a gente começar a entender um pouquinho e começar a analisar a psicologia por trás dos preços, a gente entende que dentro dessa semana que vocês estão vendo aqui desse candle vermelho, houve muita força de venda, que era o quê? Simplesmente o rompimento de toda essa região aqui. E a confirmação desse rompimento. Ou seja, muita gente fez o quê? Entrou vendendo índice, entrou vendendo BOVA11, entrou vendendo tudo que podia no mercado. E esse sinal foi invalidado, ou seja, pelo menos colocado em xeque na próxima semana, onde a gente teve essa barra aqui. E na próxima semana, onde a gente teve a confirmação da barra e o stop praticamente acionado de toda essa galera que entrou vendendo aqui. E essa semana o que acontece? Vamos imaginar que todo mundo que tentou vender aqui e segurou, tentando vender um pouco mais aqui, e segurou aí dessa semana, nessa última semana que terminou, provavelmente começou a sentir um pouco desconfortável, porque agora a tendência não é mais de baixa no curto prazo, a tendência é de alta. Se a gente coloca num gráfico diário, a gente pode ver isso muito mais cristalino, ou seja, a gente pode notar que ao longo dessa semana o que aconteceu com os preços? Os preços passaram para cima da média tanto de 20 quanto a de 50, fazendo esse zigue-zague aqui e tocando lá na máxima desse candle aqui, ou seja, já ameaçando esse rompimento. E se a gente analisar esse rompimento dessa região aqui, deixa eu colocar a linha de desenho para vocês, esse rompimento dessa região,
Aqui. Boa, aí. Esse rompimento projeta os preços lá para o próximo topo, que é nos 100 mil pontos. Ou seja, um cenário muito desconfortável para quem está vendido. Provavelmente a gente deve notar, se tudo correr como esperado, força de venda no Ibovespa agora, provavelmente nessa chegada aqui, que é o topo histórico. E se a gente volta lá para o gráfico semanal, a gente tem que estar muito atento para esse rompimento dessa região aqui. Porque esse rompimento tende a trazer uma força de compra muito, 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 muito forte para o nosso mercado. Então fiquem atentos ao rompimento da região dos 100 mil pontos. Legal? Passando então para o dólar assumiu um cenário contrário, né? Então a gente havia falado aí nas últimas semanas que esse rompimento foi colocado em xeque no dólar, ou seja, a gente teve todo o cenário já desenhado para um rompimento falso que aconteceu na semana retrasada. E aí, nessa semana que passou, a gente nota a continuidade de força de venda do dólar. Não é de surpreender que a gente agora tenha alguma força de compra entrando aqui. Por quê? A gente nota que o dólar, essa semana, fez esse candle de venda, mas a gente nota toda essa sombra aqui, vou colocar para vocês, toda essa sombra de compra aqui. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, essa sombrinha, indica força compradora entrando no mercado, como teve aqui, tá? Como teve aqui. E essa força indica o quê? Pessoas achando que o dólar está numa região de suporte, ou seja, talvez a passagem das médias de 20 e 50 aqui, somado a essa região aqui de suporte, atraia compradores para o dólar. Então, a gente pode observar talvez aí uma semana de um repique do dólar, buscando aqui pelo menos essa região aqui que foi lá dada para os 3,90. Mas também a gente pode notar se o Ibovespa continuar a subir, e aí o dólar e o Ibovespa tendem a ser correlacionados negativamente, o dólar intensificando o cenário de queda, que foi esse cenário que a gente colocou aqui, dessa linha rosinha aqui, marcada. Que seria, eu vejo como o cenário mais provável, o dólar ir buscar a sua região lá dos 3,65. Claro que difícil imaginar isso acontecendo já na semana que vem, até porque o dólar está em 1, 2, 3 semanas de queda, mas o cenário aí é baixista para o dólar nas próximas semanas, legal? Dentro do mercado americano, a gente observa uma frustração também da força de venda que foi colocada no mercado americano nesses últimos dias. Então, lá no mercado americano, a gente teve essas 2 semanas aqui de queda, vindo encontrar a média de 50, que é essa média azul mais escuro, e dentro da semana a gente deixa esse sinal de compra, um candle bem forte que supera as 2 semanas de queda, ou seja, a gente deve notar o reteste dessa região aqui lá dentro do S&P. Notando que o S&P vem nessa longa tendência de alta, e muita gente aí no mercado vinha apostando no bear market, ou seja, o mercado de queda, só que parece que não é esse o cenário que se desenha mais provável. Se a gente, nas próximas semanas aí, conseguir romper toda essa região aqui, a gente tem também um cenário muito forte para o mercado americano, legal? No Bitcoin, vamos lá. Bitcoin, a gente tinha falado dessa região aqui, o Bitcoin totalmente esticado, né, no curto prazo, ou seja, mais de 4 semanas aí de alta, fez o rompimento dessa região aqui de resistência, sentiu, volta agora para baixo dessa região, e se houver o fechamento dessa semana abaixo dessa região, a gente deve ter uma correção de um prazo maior dentro do Bitcoin. Legal? Indo para a parte das ações, eu queria chamar a atenção de vocês. Quem assistiu o vídeo da semana passada lembra que a gente conversou sobre o índice imobiliário, né? Eu tinha colocado aqui, vou mostrar para vocês, o IMOB, que é o índice que representa a cesta de ações do mercado imobiliário. A gente falava da força desse setor, mostrada aí pela alta de várias ações do segmento. E notem a alta que a gente teve durante a semana. A gente teve aí exatamente mais de quase 6% de alta dentro do IMOB, rompendo o topo que é
dado pela essa região. Deixa eu só dar uma olhada aqui se é o topo histórico. Não é o topo histórico ainda. E a gente tem tudo aqui para chegar na região de 968 pontos lá no índice imobiliário. Isso, galera, foi dado pela alta com muita força de várias ações do segmento imobiliário. Então, vou colocar aqui para vocês, a gente nota isso na Tenda, que subiu aí praticamente 19%, não é 19% não, eu peguei das últimas semanas. Aqui, Tenda que subiu aí, porque ele está pegando lá embaixo, deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Tenda que subiu 6% durante a semana. A gente teve a Direcional subindo também forte. A gente teve deixa eu pegar mais uma ação aqui. A EZTEC subindo também, rompendo essa região. A gente teve a Trisul, a gente teve a Cirela. Então, várias ações do segmento da construção civil, engatando aí uma alta muito relevante. Fato esse dado talvez aí pela probabilidade da redução ainda maior da taxa de juros do mercado para os próximos meses. Então a gente tem esse segmento aí caminhando muito forte. E eu queria mostrar para vocês uma coisa que é muito importante quando a gente faz esse tipo de análise e a gente nota esse tipo de rompimento aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Porque muita gente olha o mercado e olha esse tipo de rompimento e pensa o quê? Agora é a hora de entrar porque nota ela subindo, certa ação subindo 10, 15%. E o que a nossa cabeça, os nossos instintos levam a gente a fazer? Leva a gente a pensar, a tomar ação porque a gente sente dor, sente frustração de não estar naquele momento, naquele movimento. Ou seja, uma ação que a gente acompanhava, ela estar subindo aí 5, 10, 20% nas próximas semanas, se a gente está de fora, a gente tende a ter uma frustração de não ter comprado, não estar dentro daquele movimento. E o que acontece com as pessoas? Geralmente, as pessoas que sentem isso e têm esse sentimento, elas vêm e fazem o quê? Elas vêm e compram no topo. E o topo é o quê? Ela vem ver todo esse movimento de alta durante essa semana, aqui, deixa eu fazer aqui, ela vem ver esse movimento de alta, ela vem e compra aqui, no topo, lá nos R$19. Só que o grande problema, e aí eu queria que vocês tivessem isso muito claro na cabeça de vocês, se você comprar aqui, onde vai estar o stop? Onde você pode colocar o stop? Porque você não vai poder colocar o stop aqui, você não vai poder colocar o stop aqui, e seguindo uma regra mais conservadora, o seu stop provavelmente deveria estar aqui no último fundo. Ou seja, dentro da Cirela, a gente fala aí do stop de nada mais, nada menos de 18%. Ou seja, você teria que esperar desse ponto de entrada o mercado subir mais 18% para você simplesmente pagar seu risco, pagar o risco do seu stop dentro desse papel. Então, não é inteligente, não é sábio a gente tomar esse tipo de decisão euforicamente, a gente entrar dentro desses papéis nesse ponto aqui. E aí, como a gente opera dentro do prazo semanal, uma coisa que vocês têm que ter em mente é o quê? As entradas têm que ser cirúrgicas. E o que eu quero dizer com entradas cirúrgicas? A entrada tem que ser muito, muito bem planejada. Por isso que a gente grava esses vídeos aqui no final de semana. Por isso que a gente fala antes do mercado abrir na semana que vem. Porque a tomada de posição, a tomada de risco deve ser planejada no ponto ideal. No ponto ideal. E o que eu falo sobre ponto ideal quando a gente tende a falar sobre rompimentos? Vou mostrar para vocês. Eu entendo bem que o ponto de rompimento, vamos pegar aqui a Cirela até um pouco mais confuso porque deixou essa sombra. Vamos pegar a Tenda, por exemplo, que a gente até havia falado aqui no canal um tempo atrás. Então vamos olhar esse exemplo aqui de Tenda como análise. Se a gente nota aqui, a gente tinha dentro dessa região de Tenda uma resistência com 1, 2, 3 toques. Resistência é nada mais nada menos que o ponto onde os preços vão, tocam e voltam. Então, quanto mais toques dentro de uma região, mais força, mais relevância tem aquela região de preços. Ou seja, a gente tende a esperar que
quando ocorre o rompimento daquela região, que os preços tomem direção, tomem força para o sentido que a gente espera, tá? Então aqui, se a gente olhar dentro de tenda, a gente tinha desde de janeiro de 2019 o toque aqui, 1, 2, 3 vezes. Ou seja, a tomada de posição estratégica ocorre, na minha forma de entender, aqui. Quando a gente nota esse tipo de situação, esse tipo de consolidação, e aí a gente entende que essa tomada de posição no rompimento dessa região aqui, ou seja, a gente aí fala da região dos 18,45, 18,45, 18,50, é uma região importante para se tomar posições de compra. Por quê? Porque aqui a gente pode colocar o stop aqui embaixo, em R$16, ou seja, a gente tem um risco aí de R$2 dentro do papel, e só que a gente quando olha para trás, olha que é topo histórico, e tende a perna de alta, a perna de impulso, que é chamada no mercado, quando é rompido um topo histórico, ser muito alta, ser muito relevante. Então, se a gente olhar aqui na tenda mesmo, esse exemplo, a gente olha esse rompimento em 18,45. Só que se esperar o fechamento do mercado da próxima semana, os preços já estariam lá em 19,44, ou seja, a gente já teve R$1 acima do que a gente esperava pagar pelo papel. Então, essa tomada de decisão aqui em cima não é uma decisão sábia. E depois de tomar essa decisão aqui, entrar no papel, a gente só deve esperar se for para o stop ou conduzir a operação aí para um alvo pré-definido ou conduzir a operação até que o papel continue em tendência de alta. E a gente nota aqui que dentro desse papel, depois dessa tomada de posição, o papel subiu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O papel aí teve uma alta já de cerca de 20%. E aí agora, né, a gente vê esses 1, 2, 3 candles de alta, entende que não é mais ponto ideal para comprar, ou seja, não é ponto mais ideal para tomada de posições desse papel. E a gente nota isso dentro do segmento da construção civil em vários papéis. A gente já viu Cirela, já viu a EZTEC, a própria Even, né, teve esse cenário também, ou seja, rompimento era aqui dentro dessa região, ou seja, no máximo a gente poderia considerar uma tomada de posição aqui dentro dos 6,99. Hoje os preços já estão lá em 7,28, ou seja, a gente já teve já foi passado o nosso ponto de compra. E se a gente observar, talvez deixa eu pegar um papel que foi destaque durante essa semana aqui, que foi a ALSC. Notem o rompimento que esse papel teve. Tá? Então, só durante essa semana, esse papel aqui teve de alta. Deixa eu tentar pegar aqui. Teve aí de alta. A gente fala de 11% de alta. Ou seja, é impossível para quem olha querer entrar nesse momento, porque seria saudável para esse tipo de configuração a gente notar isso nas próximas semanas. 1, 2, 3 semanas de queda, para depois o papel vir, consolidar, fazer mais um zigue-zague e aí sim continuar dentro da tendência de alta. Só que o problema é que quem entra aqui e coloca uma entrada dessa posição e vê o papel caindo 5, 7%, que seria absolutamente normal, vai se sentir muito incomodado e vai ser obrigado a talvez fechar as suas posições. Ou seja, o ponto de compra é algo que vocês devem estar totalmente preocupados quando vocês notam uma forte tendência de alta dentro do papel. E a gente nota isso, deixa eu ver aqui, qual que foi o papel que eu fiz essa semana? Cadê? Deixa eu ver se eu lembro. Não era Rent? Não era Rent. TOTUS? Tá, achei. Se a gente olha esse cenário em agro, olha como isso acontece na prática, o que eu estou falando para vocês. A gente tem toda essa região aqui de resistência, com vários toques já, e aí a gente nota durante a semana que tem esse candle totalmente comprador, só que não ultrapassa essa região. Ou seja, seria inteligente para quem deseja tomar posições nesse papel, colocar um start de compra aqui dentro desse range que é aí dos R$16,40, R$16,50, legal? Porque se o papel der uma puxada igual a gente viu nesses papéis, igual a gente viu em Shu, por exemplo, essa semana, a gente já teria tomado posições, estaria aí
com um lucro já considerável, porque se você deixa o ponto de entrada passar, provavelmente o trem, o seu ponto de entrada vai ser ultrapassado e na próxima semana você não vai conseguir mais tomar posições dentro desse papel. Legal? Deixa eu ver, eu falei então aqui um pouquinho mais sobre o segmento da construção civil, que teve uma alta relevante. A gente tem, para essa semana aqui, eu considero como destaque Tiet, e aí Tiet 11, a gente nota o mesmo cenário que a gente já havia falado de WIS. Notem como a gente tinha conversado sobre o WIS aí algumas semanas atrás, que essa reversão dessa tendência de queda aqui era bem possível, e a gente tinha toda essa simetria para cumprir dentro desse papel, o que vai se desenhando, ou seja, a gente tinha colocado aqui esse desenho, e o alvo agora para o WIS está lá nos R$13,80, quiçá, se o papel ter forças ainda para chegar nos R$20, isso dá aí mais de 100% de lucro para o longo prazo. E eu vejo Tiet aí desenhando a mesma configuração, ou seja, como que a gente pode entender essa configuração? A gente nota que o papel vem por um longo período de queda, ou seja, um longo período abaixo das médias, tanto de 20 quanto de 50, ele passa para cima das duas médias, ele não consegue romper de imediato, aí ele vem, faz o fundo em cima das duas médias, e aí ele rompe essa região desse quadrado que eu vou colocar aqui. Aqui. Ele rompe essa região, e aí a gente pode usar o conceito lá que o Márcio Noronha tanto popularizou, das simetrias, ou seja, a gente vai procurar pontos de resistência apenas onde a gente nota topos mais relevantes. Então, lá na região dos R$15, lá na região dos 16 e lá na região dos R$17. Claro que aqui um ponto de desconforto seria o stop dessa posição, que seria um stop relativamente bem caro. Aí a gente fala de um stop de 12%, só que a gente nota que o próximo alvo dessa posição está lá com um alvo de 25%, ou seja, paga-se o risco dessa tomada de posição. Como destaque aí da ponta vendedora, a gente teve um movimento bem forte de Braskem. Se você não viu, eu fiz um vídeo especial sobre esse movimento, tá aí no último vídeo gravado, dá uma olhadinha lá. A gente tem essa barra totalmente vendedora dentro de Braskem, ignorando totalmente esse ponto aqui de suporte que foi tentado ser testado aqui por diversos players, provavelmente. E esse indo com convicção, a gente vai buscar aqui, olhar para trás no gráfico e buscar pontos de suporte. E acho que o ponto aí mais relevante agora para a Braskem seria nos R$30,45, ou seja, depois de toda essa pernada aí de queda, não vale a pena vender o papel. Então a gente deveria aguardar agora um ponto de consolidação dentro dessa região aqui para uma nova perna de baixa, legal? Próximo papel aqui, qual? Qualicorp. O Qualicorp é um papel que vem aí em muitas semanas de alta, e aí a gente entende porque se acaba perdendo ponto de entrada, acaba sendo muito difícil a gente buscar um novo ponto de entrada. Notem aqui que após esse rompimento, claro que aqui não foi um rompimento ideal, com os preços abaixo da média, mas o papel foi e colocou aí uma alta já de quantos? Deixa eu ver, quantos por cento que a gente teve dentro desse papel? Uma alta aí de nada mais nada menos que 24%. E por que eu coloquei Qualicorp dentro dos destaques? Aí, eu coloquei Qualicorp por causa disso aqui. Eu vejo como ponto de resistência já sendo alcançado, ou seja, todo mundo que comprou nessa região aqui deve estar pensando em realizar, em pelo menos colocar parte do lucro no bolso. Isso deve trazer uma região de consolidação aqui nessa área. Então, eu quero esperar dentro de Qualicorp um momento assim, para depois esse rompimento, que me interessaria bastante. A gente nota que o papel aí já está dentro de uma tendência de alta, só que os preços estão bem distantes da média, então não dá para procurar compra agora. A gente deve esperar um momento de consolidação para tomar as decisões mais seguras, legal? Aqui eu também coloco RADL, o mesmo conceito que a gente já havia falado semana passada lá da WIS, o mesmo conceito da Tiet e o mesmo conceito que eu vejo dentro de Raia Drogasil.
E aqui a gente já tem até o rompimento dentro dessa semana. Se vocês notarem, o candle dessa semana não foi um candle muito amplo, então talvez seja uma chance aí para quem gosta desse tipo de sinal, tomar risco dentro desse papel, talvez na superação da máxima ou até mesmo no meio dessa barra, eu vejo como uma entrada bem bacana dentro de Raia Drogasil. Aí a gente coloca aí como resistência para esse papel, esse ponto aqui, lá nos seus R$81. Legal? Shu a gente já falou, rompimento, mega rompimento aí. Ao meu ver, agora não tem muita coisa a se fazer dentro desse cenário. Teria que aguardar uma correção para uma nova entrada. Próximo papel aí, Rente também rompendo aqui dentro desse dia, indo embora, sem sinais aí de correção. TOTUS, legal, TOTUS, deixa eu ver, por que tá na lista? Bacana. Olhem aqui, uma coisa bem importante, até o que eu falo sempre para o pessoal, para os meus alunos, enfim. Olhem esse cenário de TOTUS. Olhem essa perna de alta aqui. Uma perna de 87% em 231 dias. Olhem essa correção aqui. Uma correção de 12% em 49 dias? Em 35 dias. Olhem essa correção aqui de 5% em 28 dias. O que isso quer dizer para a gente? O que os preços estão querendo mostrar para a gente aqui? Que a oferta e demanda não está totalmente balanceada, ou seja, a gente tem uma força de compra muito maior do que a força de venda. Os vendedores não conseguem fazer os preços caírem. E, ou seja, assim como a gente notou aqui, 1, 2, 3 semanas de queda, o candle de compra, e toda essa perna aqui depois de alta, a gente nota de novo aqui 1, 2, 3 semanas de queda, uma barra de compra que foi tentada ser frustrada na semana retrasada, e uma nova barra de compra em cima da média de 20, em cima dessa região de suporte. É um cenário muito forte para TOTUS. Ou seja, a gente deve esperar para as próximas semanas isso daqui. Tá? É o mais provável que eu vejo dentro do desenho desse papel é reteste de topo histórico, ou seja, é um papel muito forte, onde qualquer um deveria estar buscando aí pontos de compra dentro de TOTUS 3. É um baita de um destaque durante essa semana. Na ponta da venda também eu coloquei como destaque aqui a CARD, CSU Card System. Eu até deixei aqui já os pontos aqui marcados. A gente nota dentro dessa semana aqui um teste dessa região de suporte, que se rompida, ao meu ver, deve trazer o teste lá embaixo, os preços em R$ 3,64. A gente fala hoje de R$ 6,00, isso dá uma amplitude aí muito grande de valorização, uma valorização de 50% na perna de queda. A gente nota toda essa simetria para ser cumprida para cá. Tá? Então ficaria também bem atento para vendas dentro de CSU. Agro, eu já falei desse rompimento, é um rompimento que me chama a atenção para a próxima semana, ou seja, não aconteceu na semana passada, então muita atenção para esse rompimento de agro. É um papel também com muita força de compra, uma baita de uma tendência de alta. Desde 2014 o papel vem trabalhando. Deixa eu apagar esse desenho aqui. Eu vejo dentro desse canal. Não é esse daqui. Deixa eu pegar o certo. Eu vejo então aqui o papel trabalhando dentro desse canalzinho aqui de alta. Fato é que ele tentou ser rompido dentro dessa semana. E aí a gente pode notar o reteste agora tanto desse topo quanto desse canal. Se os preços conseguirem passar dessa região, a gente pode duplicar esse canal e ter uma força de compra muito relevante dentro de Agro 3. Via Varejo é um papel que sempre o pessoal pergunta aqui dentro da análise, só que o que eu coloquei aqui como Via Varejo é que o papel começa a tentar
romper a região da média de 50, começa a tentar mudar a tendência de queda a longo prazo. Então a gente deve ficar atento, não nessa semana, mas nas próximas semanas, para esse desenho que eu já havia colocado aqui via varejo. Esse papel aqui, a Essence, a gente já tinha falado desse rompimento também, magnífico, aí 10% de alta, parabéns para todo mundo que conseguiu comprar esse rompimento, colocou um belo de um lucro no bolso já. E aí a gente começa a falar dos papéis também que vocês pediram. A gente começa aqui por Banco Inter. Banco Inter foi o papel que testou, acho que a fé de todo mundo essa semana. Por quê? Banco Inter é um papel que eu tenho na minha carteira e eu coloco até lá no Instagram, então vocês podem observar o que dentro de Banco Inter. Banco Inter fez essa perna de impulso, com uma alta aí de 75%, essa correção. Esse rompimento foi para quase frustrado, ou seja, a gente teve o rompimento e esse candle de sombra mostrando força de venda. E aí, durante essa semana, muitas pessoas viram o papel aí desabar praticamente do ponto da semana passada até a mínima, cerca de 10%. E muita gente deve ter saído do papel. Ou seja, essa sombra aqui inferior mostra a força de compra voltando, mas muita gente também estopando as suas posições. Só que se a gente olhar durante a semana, é uma semana de queda. Ou seja, o papel não fez nem 2 semanas, nem 3 semanas de queda. Se a gente notar, dentro aqui dessa perna de baixo, a gente teve 1, 2, 3 semanas de queda. Aqui a gente teve 1, 2, 3 semanas. 1, 2, 3, 4 semanas de queda. Ou seja, ainda a gente poderia estar vendo aqui o começo de um cenário de correção, que o papel ainda estaria dentro de uma forte tendência de alta. E por isso que é importante a gente ter o ponto de compra e o ponto de stop, porque senão, quando a gente olha lá no diário, a gente vai notar isso daqui. Uma forte perna de alta, e aí a galera costuma entrar aqui em cima, e aí quando o papel começa a cair, se desespera e vende. Só que se olhar dentro do diário, o padrão gráfico deixado é bem altista, ou seja, a gente teve a correção até as médias de 20 e 50, esse candle, essa barra de compra deixada em cima da média de 50, no outro dia o papel já abriu com um gapzinho de alta acima da média de 20, ou seja, é um cenário ainda muito altista. É um cenário onde a força de compra ainda está totalmente predominante dentro de bid. Só que o problema é, se você não tiver um bom ponto de compra, um bom ponto stop, a hora que você olhar esses cenários de correção, a tendência é que você se desespere e venda o papel. E aí, não é de surpreender se na próxima semana a gente notar o papel fazer esse movimento aqui de alta, frustrando todo mundo que saiu dessa posição prematuramente. Legal? Pediram também para análise de Usiminas. Usiminas. Usiminas eu não vejo nada a ser feito. O papel vem dentro dessa longa tendência de queda. Fato é que a gente nota que essa perna de impulso sendo maior do que as outras pernas de impulso que nós tivemos aqui e aqui. E agora a gente tem o papel fazendo esses zigue-zagues. A gente está olhando aqui dentro do diário. Vamos colocar no semanal para ver se muda alguma coisa. Dentro do semanal o papel ainda continua dentro de uma longa tendência de queda. A expectativa aqui, ao meu ver, é o retorno à média dos preços, ou seja, a gente teve esse rompimento, os preços passaram para baixo da média, foram, após o rompimento, aí com uma queda de 13%. A expectativa é que possivelmente o papel faça mais isso, venha tocar nas duas médias que passam aqui, tanto a de 20 quanto a de 50, para depois voltar. Na tendência de queda, eu não vejo então nada de mais a ser feito. Na verdade, não vejo compra, não vejo venda dentro de Usiminas. Banco do Brasil. Banco do Brasil, dentro da sua longa tendência de alta também, mas no momento atual sem nenhum ponto muito claro para compra ou venda. A gente tem esse ponto aqui, onde a gente pode colocar
aqui e aqui. A gente pode desenhar aí um pequeno retângulo, uma consolidação dentro dessa perna aqui. Então o papel vai corrigindo no tempo. É importante colocar para vocês o quê? Por que a gente nota tantos padrões como esses daqui? Por que é tão comum dentro dos gráficos a gente ver uma perna de alta e depois uma perna de correção nesse formato? Porque existem dois conceitos básicos para a correção dos papéis. O primeiro conceito básico é a correção no preço. Então, se a gente pegar até mesmo a própria ação aqui do Banco do Brasil, notem essa perna aqui de alta, que começou lá em junho de 2017. A gente teve uma correção de 48%, uma alta de 48%, e aí os preços vieram a corrigir mais 17%, ou seja, a gente teve uma correção de praticamente metade dessa perna de impulso aqui. E aí é o famoso retorno à média, ou seja, quando o papel sobe em linha reta praticamente e volta para as médias, ou seja, volta a tocar as médias aqui de 50 e de 20 para startar uma nova perna de alta. Só que a gente também tem o cenário da correção no tempo, ou seja, quando o papel não consegue corrigir no preço, ou seja, nota aqui que a gente teve essa perna de alta e depois a gente teve uma semana de queda e o papel volta a subir. 2 semanas de queda, o papel volta a subir. 2 semanas de queda, o papel volta a subir. Ou seja, a gente não consegue que os preços caiam, a gente não consegue o retorno à média, os vendedores não conseguem impulsionar os preços para baixo. Então a gente nota o quê? Uma curta correção dentro do tempo, ou seja, a gente nota uma correção retangular. Deixa eu colocar aqui. Aí, a gente nota esse padrão. A gente nota uma correçãozinha, onde que o preço não vai até a média, mas a média começa a subir e encontrar o preço. E aí, quando isso acontece, ao rompimento da região de topo, a gente espera uma continuidade da força de uma tendência de alta no papel. Legal? Agora, então, aqui dentro do Banco do Brasil, eu não vejo nada a ser feito. A gente está dentro desse retângulo. O cenário mais esperado aqui e mais seguro a ser tomado seria o rompimento dessa região aqui dos R$55. Legal? Pediram esse papel aqui que é a General Shoppings do Brasil e acho que umas 4 pessoas mandaram mensagens pedindo esse papel. E aqui é um tipo de papel que eu não gosto de operar, um papel cotado em baixo valor nominal, ou seja, menos de R$1. E até falaram, acho que uma pessoa mandou no meu Instagram perguntando sobre esse tipo de papel, papéis abaixo de R$1. E ao meu ver, esse tipo de cenário, esse tipo de papel, é um papel que não dá para a gente usar análise técnica para ser operado. Ou seja, os sinais não tendem a ser respeitados, a gente não tem uma definição clara da direção do papel. Isso acontece porque qualquer movimento de alta ou de baixa no papel é representado por 10, 20%, porque o valor nominal é tão pequeno que qualquer variação na compra e na venda representa uma grande variação percentual do papel. E o cenário, talvez se... Eu não sei por que muitas pessoas colocaram esse papel. Enfim, eu não sei se alguma casa recomendou, se alguém falou desse papel por aí. Mas o único modo que eu vejo para poder estar exposto a esse tipo de ação aqui é colocar um valor que você aceita perder, tá? Sei lá, 200 mil, R$500, colocar dentro desse papel e esquecer aí por, sei lá, 1 ano, 2 anos, e caso essa ação volte a subir lá para os seus R$7, aí você vai ver os seus R$500 ou R$1.000 sendo valorizados aí por 500%. Não dá para colocar muito dinheiro nesse papel, porque se caso essa empresa aqui entre em falência ou deixe de existir, simplesmente você vai estar perdendo todo o dinheiro que você havia colocado dentro desse papel, ou mesmo uma perna de queda aqui de R$1 lá para os seus 50 centavos, a gente já está falando aí de uma queda muito relevante aí. Ou seja, imagina que você comprou o papel a 90 centavos e aí você nota o papel caindo lá para os seus
é até difícil até de colocar a margem de preço aqui, deixa eu dar uma ampliada. Imagina se eu coloco uma ordem de compra aqui nos 90 centavos e o papel recua até os 46. Você teve uma depreciação aí do seu valor de 49%. Não é isso que a gente busca, não é isso que eu vejo como o saudável e o mais inteligente para a acumulação de capital ao longo do prazo. A gente deve estar sempre minimizando riscos. Esse é o cenário principal que vocês devem ter em mente. Fleury, Fleury sempre aparece também aqui nas análises. Fleury também é outro papel dentro de uma tendência de queda, dentro as médias apontadas para baixo. A gente nota que o retorno à média e o toque na média de 20. E, ao meu ver aqui, a probabilidade, ou seja, a probabilidade mais normal aqui seria ver o papel fazer isso com esse toque da média. Voltar dentro para a tendência de queda. Compras dentro desse papel só vejo se ele tiver forças aí para subir, romper aqui os R$22, passar para cima das médias e descrever aquele cenário que eu coloquei lá dentro de WIS, dentro de Tiet, dentro de Qualicorp. Não vejo compra, não vejo venda dentro desse papel. Talvez se a gente observar na próxima semana um candle de força compradora, que nem a gente teve aqui ó, nesse toque, deixa eu dar uma piada para mostrar para vocês. Esse é um padrão clássico de setup de venda, ou seja, o papel vem fazendo seus zigue-zagues descendentes, toca na média de 50, deixa uma barra vermelha de venda, e aí quem está vendido toma posição aqui. E aí surfa toda essa perna de baixa aqui de 10%. Não vejo o que fazer nesse momento durante em Fleury. Júlio Simões, mais um papel que tem na carteira. E finalmente o papel alcançou o seu objetivo aí gráfico esperado. A gente nota aí Júlio Simões chegando para o teste do topo histórico. Então a gente teve essa região tocada em 2013, 2013 de novo e agora em 2019. Após uma semana de correção, 1, 2, 3 semanas de alta. E agora o cenário mais provável, mais confortável aqui seria uma consolidação dentro dessa região para o rompimento. Por quê? Se na semana que vem a gente notar Fleury fazendo isso aqui, mesmo que faça isso, mesmo que você coloque um candle de compra aqui, o stop está lá embaixo. Então eu não vejo um ponto tranquilo para compra de Júlio Simões dentro desse cenário aqui. Teria que esperar aí a correção. Os pontos de compra já foram há muito tempo. Quem provavelmente tem o papel já vai estar pensando em colocar os lucros no bolso, ou parte do lucro no bolso, em qualquer correção que esse papel faça aqui. Então, não seria a forma mais inteligente comprar o papel nesse momento aqui. Próximo papel, Detex. Detex. Que cenário bom para venda, né? Que cenário bonito esse para venda. Ó, a mesma coisa que eu falei de Fleury, a gente nota aqui perfeitamente desenhado em Detex. Perna de impulso de queda, perna de correção, candle de venda. Candle de venda em cima das médias de 50, com a média de 20 apontada para baixo. Ou seja, não seria de todo mal. Não seria considerado agressivo uma posição de venda tomada nessa mínima perdida com stop aqui. A gente fala aí, deixa eu colocar essa ferramentinha que é bem legal para calcular pontos de venda, pontos de compra. Então a gente aqui está falando de um stop de quanto? Aqui a gente está falando do stop de 5% para um alvo aí lá embaixo de 15%. Ou seja, a gente tem um risco-retorno aí praticamente de 2,66. Seria uma venda bem clássica aí de Detex nessa perda dessa mínima desse candle. Aqui um fundo imobiliário bem famoso, o KINEA,
o KNRI11, na verdade, é a sigla desse fundo. Um fundo aí que é bem recomendado, bem falado por muitos no mercado. O que eu vejo desse fundo é que ele está dentro dessa longa tendência de alta, corrigiu mais do que o esperado aqui, tenta voltar para a tendência, mas não de uma forma muito forte, não de uma forma muito clara. O mais plausível aqui seria a gente desenhar essa consolidação e tomar alguma compra após essa região aqui ser rompida. Próximo papel. Trisul também chegou, se aproxima já da região de alvo que eu espero para o papel, que é lá nos seus R$7. Depois de 1, 2, 3, 4 semanas de alta. Nada a ser feito dentro desse papel também agora. Lojas Americanas foi um papel que a gente falou há algumas semanas atrás, essa região de teste desse suporte. O papel vai conduzindo da forma esperada. Esse cenário aqui que vocês estão vendo de candle vermelho é normal. É normal. Então é comum que o papel dê uma corrigida. E isso não quer dizer que eu ainda continue acreditando que o cenário mais provável para lojas americanas aí nos próximos meses é buscar lá os R$20. Um ponto bacana aqui seria mais uma semana de queda, para aí sim a gente poder, quem não conseguiu entrar aqui, poder buscar uma operação de compra aqui nesse ponto. BTOW3, nada também a ser feito, papel em uma longa tendência de queda, médias apontadas para baixo, a média de 50 começa já a se curvar. A gente nota aí que o papel fez na semana passada um descanso que já foi acionado a mínima, né, dentro dessa semana. O cenário ainda continua mais provável a ver essa ação vir buscar os seus R$24, completando todo esse ciclo de queda aqui. Itaúsa está bem bonita, bem legal. Essa barra aqui rompeu toda essa região aqui. A gente pode desenhar essa resistência. Limpou toda essa resistência, passou para cima da média de 20. O problema é que aqui agora, qualquer posição, os stops ficam extremamente caros. Seria mais arrojado tentar uma compra aqui com stop aqui embaixo, mas não faz muito do meu tipo de operar esse papel. Ao meu ver, esse ponto aqui agora de Itaúsa não teria muita coisa a ser feito não, tá? Sula. A Sula 11. A Sula 11 tá dando o que eu chamo de entrada do pessoal que perdeu ponto. A gente pode falar aí de entrada dos atrasados, a gente pode chamar isso de diversas formas, que é o que? A gente tem o cenário do rompimento, esse rompimento que a gente já falou lá no começo do vídeo. A gente nota uma correção, o rompimento começa a se mostrar como frustrado, e aí quem perdeu esse rompimento aqui poderia se voltar e tomar posições na abertura da semana que vem, com stop nessa mínima aqui, e esperar que o papel faça isso e cumpra esse rompimento que foi startado aqui há 2 semanas atrás, legal? Então, para quem deseja tomar posição dentro desse papel, não fez ainda, esse cenário aqui é um cenário bem bacana para isso. Se você for um pouquinho mais conservador, a tomada de posição acima dos R$35 faria mais sentido. Se um pouco mais agressivo, talvez já na abertura da semana que vem, uma tomada dentro de Sul América. Ecor. O mesmo cenário eu vejo Ecor fazendo da Wiz e da Tiet, dos outros papéis que a gente falou, ou seja, perna de baixa, perna de impulso, preços acima da média. A gente deve agora esperar aqui alguma correção para fazer isso daqui. E aí o alvo seria buscar o topo lá nos 11,61. JBS, papel aí depois de uma longa perna de impulso, faz a sua 1, 2, 3 semanas de correção. As médias ainda estão bem distantes. Tem muitos players aí que gostam de tomar posição dentro desse cenário se o papel conseguir romper essa região aqui. Não é tanto a minha característica, eu prefiro ser um pouco mais conservador e
esperar o rompimento do topo. Mas é um papel muito interessante, muito bonito para operações de compra. E depois dessa perna é normal essa correção, mas notem que mesmo depois de uma alta aí de, deixa eu pegar aqui para medir para vocês, notem que depois de uma perna de alta aí de 81%, a gente começa a enxergar uma correção de apenas 13%. Não temos um cenário de venda claro dentro desse papel, ou seja, de novo, os vendedores não têm força para empurrar o preço para baixo. Então, qualquer sinal de frustração dessa venda aqui deve trazer muito mais compradores, deve acionar o stop de toda essa galera que vendeu aqui e trazer força para uma nova perna de impulso dentro de JBS. É um papel muito bonito para ficar de olho aí nas próximas semanas. Marco Polo, a gente havia falado desse papel há uns meses atrás, acho que no começo do mês, que a gente esperava o papel vir buscar essa região de suporte. Ele não veio caprichosamente aqui, ele já engatou essa correção dentro desse candle, o que não fez acionar as compras da galera que estava posicionada aqui embaixo. E agora a gente tem o teste das duas médias, e é importante observar essa próxima semana como meio que decisiva para esse papel. Ou ele rompe e busca os seus R$ 4,39 cumprindo esse retângulo, ou ele deve vir acionar essa venda e voltar para o teste lá dos seus R$ 2,70. Próximo papel é Copel. A Copel é um dos papéis mais fortes do mercado, a gente já havia falado dele da semana passada. Papel que não consegue fazer mais que 2 semanas de correção, ou seja, uma semana de correção, compra, 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 agora mais uma semana de correção, compra, ou seja, quem opera esse tipo de setup, que é a barra vermelha ignorada, pode pensar em tomar posições aqui no rompimento desse candle na próxima semana. E aí, acho que foi o último papel, deixa eu ver aqui, o último papel foi Copel. É isso aí, então o último papel Copel. Bom, a gente viu aí tantos papéis com cenários bem altistas, o mercado inteiro, o Ibovespa aí como mostrado para vocês, dentro de um cenário bem positivo. Então, eu creio que a gente deve continuar nosso cenário altista no mercado. O mercado está bem forte, muito forte. E aí é um cenário onde a gente deve buscar por operações de compra, deve buscar pontos ótimos para compra e surfar toda essa perna de alta. Se ela vir a correr, a gente pode ver aí nos próximos meses, no próximo ano, talvez aí cenários de alta de 100, 200, 500% em determinados papéis. E a gente deve sempre estar preparados para isso. Então, eu espero que esse vídeo foi relevante para vocês. Mais de 1 hora aí de vídeo, então quem gostou do vídeo, quem gostou do conteúdo, peço mais uma vez, dê um like, siga aí no canal. Semana que vem a gente vem com mais um vídeo de position para vocês, legal? Tenha um ótimo final de semana, um abraço!